Olá, sou Vicente Bagnoli, autor do livro Direito e Poder Econômico, e tentarei fazer uma síntese deste trabalho para vocês. O livro Direito e Poder Econômico, ele trata da relação do Estado, poder público, com o privado, capital privado, particular. Faz então uma análise do capitalismo e tenta traduzir o mundo em que nós vivemos hoje. Para entender esse mundo que nós vivemos hoje, temos que iniciar no século XIX, o transformador século XIX, lá onde acontecem as transformações que acabam afetando a nossa realidade até hoje. Transformações do século XIX iniciam no final do século XVIII, com dois acontecimentos marcantes na história: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é a grande ruptura econômica da história, a partir da qual as transformações econômicas se fazem presentes. Muda a forma da indústria. A indústria começa a produzir em quantidade, em grande escala e cada vez mais buscando mercado. Por outro lado, temos a Revolução Francesa, a grande ruptura social da história. A partir da Revolução Francesa, a liderança do Estado passa a ser feita pela classe burguesa, pela burguesia. E o ponto alto da Revolução Francesa é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que na busca do seu império napoleônico, nada mais estava atrás do que? De mercado. Conquistar território significava conquistar mercado. Mercado fornecedor e consumidor. Muito bem. No início do século XIX, nós temos essa grande disputa entre França e Inglaterra, as grandes potências daquele período. No decorrer do tempo, a Inglaterra sai vitoriosa e se consolida como o grande império do mundo do século XIX. O império onde o sol nunca se punha, porque a Inglaterra tinha conquistas territoriais espalhadas pelo mundo inteiro. A Inglaterra mantém essa situação até a segunda metade do século XIX, quando, já na segunda Revolução Industrial, outros países passam a ter grandes indústrias e a competir mundialmente. E essa competição internacional faz uma aproximação cada vez maior do capital, poder privado, com o Estado, poder político, e uma relação muito próxima entre o público e o privado. O início do século XX, já um capitalismo, uma disputa muito predatória entre empresas e entre estados, os Estados Unidos da América já começa a se destacar como um grande país. Porém, os Estados Unidos se confirma como a grande potência mundial a partir da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não participa diretamente da guerra, mas ele colhe os efeitos positivos, vamos assim dizer, economicamente, de uma guerra para os Estados Unidos. Os Estados Unidos inicia então, já no pós-guerra, o American Way of Life e o consumismo, esse consumismo que nós temos até hoje. Um consumo exacerbado. Nós vivemos, portanto, a sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo acaba afetando, inclusive, o meio ambiente, conforme veremos adiante. Os Estados Unidos, ele tem essa qualidade, essa hegemonia confirmada na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já sai vitorioso, mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, nesse meio termo entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. E por que tivemos a quebra da Bolsa de Nova York? Em linhas gerais, porque o Estado não tinha uma intervenção muito forte dentro do mercado. Deixava que o mercado se autorregulasse pela lei da oferta e da procura, naqueles moldes smithianos elevados, numa quantidade muito forte de não intervenção do Estado. Com a crise da Bolsa de Nova York, o mundo inteiro, exceto o bloco comunista, que vivia uma realidade diferente, sofre as consequências da crise. Isso enseja a Segunda Guerra Mundial, e com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos está consolidado como a grande potência do mundo. E após Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estrutura a nova ordem econômica internacional, criando diversos institutos, organismos como a ONU, o FMI, o Banco Mundial. A partir de então, nós vivemos esse mundo que nós temos hoje, da grande disputa entre empresas. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos confirmado como a grande potência, os Estados Unidos pensou que estaria hegemônico, porém inicia uma Segunda Guerra.
a Guerra Fria, uma guerra entre o capitalismo e o socialismo, uma guerra da qual não foi disparada nenhuma bomba, nenhuma arma entre Estados Unidos e União Soviética, mas os Estados Unidos sai vitorioso dessa guerra, sai vitorioso com a queda do Muro de Berlim, né? É o marco que simboliza o fim dessa Guerra Fria, e o início da globalização. A globalização nada mais é do que a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Com o capitalismo, as empresas passam a atuar definitivamente no mercado global. O mundo passa a ser um grande mercado. E é esse o mundo que nós vivemos, onde as empresas atuam e por trás de empresas ou ligadas às empresas, nós temos os respectivos estados que suportam essa atuação das empresas. Os Estados Unidos se consolida como grande império hegemônico, tanto é que os Estados Unidos têm uma forma diferente de dominação. Ele não possui conquistas territoriais. A dominação americana é uma dominação cultural. Por meio das suas empresas, a cultura norte-americana penetra nos diversos estados, nas diversas culturas e se impõe. E assim o capital americano começa a se articular e conquistar todo o mundo. Muito bem. Ocorre que cada vez que o capitalismo se desenvolve e ganha mais força, é a intenção da iniciativa privada afastar o Estado. Isso é uma tendência natural. E o reflexo disso ocorreu recentemente com a crise dos Estados Unidos. Para curiosidade, no pós-crise de 29, o Estado americano fez uma grande intervenção no sistema financeiro para impor uma maior competição entre os agentes econômicos, os agentes financeiros, entre os bancos e evitar problemas para a sociedade, para o consumidor. Em 99, os Estados Unidos faz uma nova regulamentação do sistema financeiro, no qual ele deixa de tomar tantos cuidados, permitindo uma maior concentração desses agentes. O resultado disso, no passar dos tempos, foi uma menor intervenção, um menor controle do Estado e a crise econômica que nós tivemos agora, recentemente, crise de 2008. Muito se falou, será então o fim dos Estados Unidos? Acabou-se o império? Não acredito. Os Estados Unidos continuam um império hegemônico e a grande potência mundial. Por mais que a China já tenha um destaque e mereça um grande respeito no cenário internacional, os Estados Unidos continuam sendo ainda a grande potência econômica e militar e ainda cultural a dominar o mundo. Como um Estado pode se defender dessa dominação socioeconômica? Implementando um tripé de sustentação: trabalho, consumo e concorrência. O Estado, por meio de uma intervenção positiva, não engessando o Estado, mas dando condições dos agentes atuarem, ele deve promover o trabalho e o consumo. O trabalho é o início de tudo, o início da cadeia produtiva, e o consumo é o fim. Se o Estado gera trabalho para a sua sociedade e, consequentemente, consumo, a atividade empresarial, a atividade industrial prevalece, a circulação das riquezas está aí no mercado. Agora, para que essa circulação das riquezas gere efeito positivo para a sociedade, é fundamental que o Estado promova a regulação dos mercados, regulando mercados onde é necessária essa regulação mais forte e naqueles onde a regulação não é necessária, que ele assegure a concorrência. Regulação e concorrência, portanto, é o mecanismo do Estado controlar o poder econômico. Com essas palavras, acredito ter sintetizado um pouco desse trabalho, Direito e Poder Econômico, e convido a todos que aprofundem as suas análises, os estudos, lendo essa obra e todas aquelas que se relacionam. Obrigado.